Olá, tudo bom? Estamos de volta mais uma vez, hoje falando de literatura, mais do que isso, falando de N.T. Wright e a fabulosa coleção de comentários de todo o Novo Testamento que já está disponível no mercado brasileiro pela editora Thomas Nelson Brasil. Eu vou dar um breve intervalo, 15 segundos apenas. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva nesse canal, curta, dê uma like neste vídeo se você gosta de N.T. Wright, se você gosta desses comentários, e depois também ative o sininho para que você possa sempre ser notificado quando a gente chegar com coisa nova. Já já eu volto, não saia daí. Estou de volta, falei que era rápido, muito rápido. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre essa obra fabulosa, exponencial, de N.T. Wright, que é bispo da Igreja Anglicana. Gosto muito de N.T. Wright, gosto muito do trabalho que ele faz em Paulo, estudo que ele faz em Paulo, sou fã dele. Já apresentei aqui outros livros dele, Paulo, uma biografia, por exemplo, e hoje eu quero falar para vocês sobre essa coleção fabulosa, que é o Novo Testamento todo comentado por ele. Eu estava muito ansioso porque eu já havia adquirido esse box, foi o primeiro que saiu aqui no Brasil, depois esse aqui. Esse só chegou antes de ontem, chegou dia 23. Eu estava muito ansioso, muito preocupado, porque se não chegasse, sabe-se lá quando chegaria, justamente por esse período de fim de ano, Natal, Ano Novo, as coisas tumultuam, os correios ficam cheios, e como não era uma obra que eu havia comprado colocando como prioridade, veio como uma encomenda super normal, não havia pressa dos correios entregar. Então eu estava muito ansioso. Evidentemente, esse último box, que é esse aqui, eu não li, claro, chegou, né, tem um dia, eu não li. Esses aqui não, eu já conheço, já mexi, já manuseei todos eles. Então vamos falar esse primeiro box, que foi o que eu adquiri primeiro, Paulo para Todos. O que é importante, principalmente, na análise, no estudo que N.T. Wright faz de Paulo e de suas cartas? N.T. Wright faz uma crítica, e por isso ele é muito criticado por setores reformados. Ele faz uma crítica a respeito da interpretação que Lutero faz de Paulo. Ele diz o seguinte, em linhas gerais, que Lutero olhou para a Igreja Romana do século XVI, viu como era que a Igreja Romana lidava com a questão de fé e obras, e aí ele aplicou aquela visão, aquele contexto do século XVI para o primeiro século do cristianismo, para Paulo. Então, segundo N.T. Wright, essa visão que Lutero teve é distorcida. E ele convence com os argumentos dele, principalmente porque ele faz uma pesquisa histórica muito grande no judaísmo palestinense do Segundo Templo, e vai tomar como base, embora ele discorde em muitos pontos, ele vai tomar como base a nova perspectiva sobre Paulo, que um dia eu ainda quero falar sobre isso aqui com vocês. De maneira que ele aqui, o primeiro box da Thomas Nelson Brasil, foi esse aqui, com as 13 cartas de Paulo. Paulo para Todos. Então está aqui, Romanos, em 2 volumes, de 1 a 8, 9 a 16, a segunda parte. N.T. Wright, nessa exposição que ele faz do Novo Testamento, esse trabalho está muito na linha pastoral, não é acadêmico, não vem com citações acadêmicas, não vem citando outros autores, fulano disse, cicrano falou, eu concordo com fulano, concordo com Beltrano, nada disso. Ele vai direto ao ponto. Divide o texto seguindo as perícopes da Bíblia crítica, do texto crítico de Nestlé Island. Ele segue aquela linha e não o textos receptos, do ponto de vista da divisão das perícopes, né? E aí
toda a exposição que ele faz, ele já começa aplicando a exposição, faz um breve exórdio à guisa de aplicação, e a partir, sempre um fato da vida, às vezes dele, do mundo contemporâneo, de uma notícia do jornal, do Reino Unido, e aí a partir dali ele então começa a explicar o texto. É muito bom, eu gostei demais dessa explanação de Romanos, traz insights muito bons para nós que pastoreamos, porque ele era um pastor, ele é um pastor antes de tudo. Ele não é somente um acadêmico, e essa é a riqueza de N.T. Wright. Nós temos alguns comentadores muito bons, comentários muito bons, mas são comentários muitas vezes acadêmicos que nós aproveitamos muito pouco no púlpito, sabia? Eu fico assim, muito tempo que eu fico aqui preparando os meus estudos e sermões, eu nem sempre tenho um índice de aproveitamento de 100% daquilo que eu estudo, porque são explicações muito acadêmicas, muito técnicas, às vezes de termos gregos, palavras gregas, que não fazem o menor sentido levar para o púlpito, aquele tipo de discussão. N.T. Wright é um pastor, ele não perde de vista a sua visão pastoral. Então não é um texto acadêmico, embora ele seja o maior intelectual da atualidade e o maior conhecedor da atualidade do Novo Testamento, sem dúvida nenhuma, pelo menos em língua inglesa, é ele insuperável. Você pode discordar dele, você pode não gostar da abordagem que ele faz, mas ele é incontestavelmente o melhor da atualidade. 1 Coríntios, num único volume, excelente, excelente também. Bom, eu vou falar bem de todos os livros, evidentemente, porque de fato eu gostei muito, eu gosto de N.T. Wright e eu estava ansioso por essa coleção, pelas razões que eu já falei. Então, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né, que é a segunda carta. Aí, nesse outro volume, vem Gálatas e Tessalonicenses. As duas cartas aos Tessalonicenses e Gálatas estão juntas aqui. Sempre são livros pequenos, tá vendo? De fácil manuseio, capa dura, um luxo, um luxo. Todos os livros com a fitinha para a gente marcar, que sempre ajuda, né? É muito bom para a gente marcar onde está lendo. 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Gostei muito de 1ª e 2ª Timóteo. Foi o que eu li. Não, eu li foi... Depois eu chego onde eu li. Foi nas cartas da prisão. Muito bom esse trabalho que ele faz, a abordagem que ele faz. Aqui, então, as cartas da prisão, que sempre os comentadores trazem juntas, né, evidentemente. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Que riqueza, principalmente Colossenses, que é uma carta importantíssima, é uma carta que Paulo trata principalmente da questão de grupos judaizantes dentro da igreja. Mas N.T. Wright, conforme eu falei para vocês, ele trabalha numa perspectiva bem diferente de alguns outros autores, porque ele mostra claramente que no judaísmo palestinense do Segundo Templo, os judeus tinham muito claramente que eles eram o povo escolhido, que eles eram salvos porque haviam sido eleitos de Deus ou por Deus, e ponto final. E a prática da lei era uma consequência de serem salvos, de serem o povo eleito de Deus, e não uma causa, que é o que Lutero faz então. Interpretando, quando ele vai interpretar Paulo, ele imagina que Paulo está dizendo que os judeus daquele período viam a salvação ou a inclusão, a eleição no povo de Deus como causa da prática da lei. E ele diz que não, e mostra isso com muita clareza, que os judeus não tinham dúvida que eram o povo escolhido, e de fato é isso que nós vemos na Bíblia o tempo inteiro. Eles nunca tiveram dúvida que eram o povo escolhido. Mesmo se no primeiro século, se ali naquele período do Segundo Templo, alguns movimentos judaicos insistissem muito na prática da lei, principalmente os fariseus, mas eles insistiam não como se aquela prática os salvasse,
os incluísse no povo eleito, mas porque eles eram o povo eleito, tinham que observar a lei de Moisés. Está aqui Paulo para todos. Fantástico, algo imperdível, único no comentário bíblico contemporâneo, no meu entendimento. O segundo box é esse aqui, os evangelhos. Eu quero falar um pouco sobre os evangelhos também. Então, Mateus em 2 volumes, do 1 ao 15, do 16 ao 28. Mateus em 2 volumes. Depois nós temos Marcos num único volume, que é um evangelho curto, 16 capítulos. Lucas, embora seja um evangelho extenso, é um calhamaçozinho, né? Quase 400 páginas de Lucas. Depois João em 2 volumes. Os evangelhos. N.T. Wright tem insistido muito, e isso é algo que, antes mesmo de conhecer o seu pensamento, eu já fazia no meu ministério. N.T. Wright, ele critica certas, vamos dizer assim, certas tendências dentro dos meios cristãos de enfatizar nascimento, morte e ressurreição de Jesus e esquecer os 30 anos, os 33 anos, vamos dizer assim, de vida do Senhor Jesus Cristo, mormente o seu ministério. Ele diz o seguinte, olha, esse Jesus que morreu, que ressuscitou e que sua morte expiatória nos salvou, nos fez filhos de Deus, esse Jesus teve uma vida, um ministério, e nós precisamos dar ênfase também àquilo que ele disse. Eu, pessoalmente, eu costumo chamar de a agenda de Jesus. Eu sempre tenho dado prioridade nas minhas pregações à agenda de Jesus, falando para salvos ou para pessoas que precisam conhecer Jesus, eu enfatizo muito. Por isso que, via de regra, nos domingos aqui na igreja, eu exponho os evangelhos, via de regra. Agora eu estou trabalhando Atos porque é importante nós conhecermos a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Como é que o Espírito Santo age na vida da igreja naquele momento. Mas ele dá muita atenção ao ministério de Jesus, às palavras de Jesus. E nós precisamos prestar atenção nisso. Você dá ênfase apenas a Romanos, por exemplo, esquecendo que aquele Jesus que Paulo apresenta em Romanos é o Jesus dos evangelhos, esse é um erro enorme. Então, vale a pena você ter na sua casa esses volumes com os 4 evangelhos. Fascinante, fantástico, eu amei demais. E aí, o que chegou recentemente, que eu estava esperando, foi esse último box, que traz os outros textos do Novo Testamento que não se enquadram nas cartas de Paulo, nos evangelhos, nem nas cartas de Paulo. E aí os outros textos, os Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, em 2 volumes, o texto que é do mesmo autor do Evangelho de Lucas, um texto fantástico, é esse texto de Atos que eu estou pregando atualmente aqui na igreja, que nós vemos então como é que o Espírito Santo age na vida da igreja e como é que a igreja primitiva reage à ação do Espírito. Isso é fundamental para a gente compreender o nosso papel de igreja no mundo contemporâneo, como é que as pessoas movidas pelo Espírito devem agir no mundo contemporâneo. É muito bom. Hebreus então, e aí as cartas chamadas católicas no texto grego, ou cartas gerais, são as cartas que estão entre Hebreus e Apocalipse. Então está aqui Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 3ª João e Judas. Tá bom? Então as cartas gerais, cartas católicas, como quer que vocês queiram chamar. Geral, universal, católico, tudo tem o mesmo sentido. E por fim, Apocalipse. É claro, eu não li esse box. Estou falando daquilo que não conheço. Mas, como eu conheço esses 2 boxes aqui, eu também recomendo esse aqui, porque não fugiria da mesma linha de N.T. Wright. De maneira que hoje
nesse último vídeo do ano de 2020. É com grande alegria, com grande satisfação que eu apresento para vocês N.T. Wright, o Novo Testamento para Todos. E eu os convido para que vocês possam também ler e conhecer essa obra fabulosa, importantíssima, para que a gente conheça mais e mais o cristianismo num estudo fantástico, fascinante, com o maior conhecedor do Novo Testamento da segunda metade do século XX e início do século XXI. Eu fico por aqui, mas não esqueça, se você não se inscreveu ainda no meu canal, de se inscrever no canal, dar uma like, me ajuda. Compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas possam também conhecer N.T. Wright. E ative o sininho para que toda semana você seja notificado quando entrar um vídeo novo. Tchau, tchau, um grande abraço e logo, logo a gente se encontra, se Deus quiser.